Qual dia da semana deveriam os cristãos observar como o seu dia de adoração? Essa pergunta tem a sua própria história, voltando quase à época de Jesus Cristo e os primeiros apóstolos. Olá, eu sou Fernando Iglesias e gostaria de convidar você a continuarmos a nossa viagem através da história nesse 6º programa da série O Sétimo Dia. Questões acerca do sábado se destacaram grandemente numa discussão que durou séculos entre os dois maiores ramos do cristianismo. A questão em pauta era o jejum do sábado. Promovido por líderes da igreja romana, essa foi a regra promulgada contra se comer qualquer coisa no 7º dia da semana. Líderes da igreja ortodoxa oriental, com o patriarca de Constantinopla no comando, se opuseram contra a regra. A questão do jejum sabático poderia parecer uma tempestade num copo d'água. Não obstante, foi parte de uma luta dentro da igreja, uma confrontação entre o Oriente e o Ocidente que dividiu o mundo cristão em dois. No ano 692, o imperador Justiniano II de Constantinopla conclamou um concílio eclesiástico. Foi uma reunião controversial conhecida como o Concílio de Trullo. O palácio com o mesmo nome foi local onde se reuniram os bispos. Essa foi uma grande oportunidade para a Igreja Oriental contrariar a crescente influência do Papa em Roma. O cânon 55 do Concílio de Trullo está baseado no cânon 64 dos cânones apostólicos e nos vários cânones dos concílios locais. O postulado que podemos tirar desses cânones é que não se pode jejuar num dia festivo. O sábado é um dia festivo porque celebra dois eventos, a conclusão da criação e a consumação da redenção, de modo que jamais se pode vinculá-lo ao jejum. Esses bispos podiam propor quantas leis quisessem, porém não passavam de mera tinta no papel se não fossem aprovadas unanimemente pelos altos oficiais eclesiásticos. Para tal, os bispos tinham que enviar os seus cânones a Roma para assinatura papal. Eram enviados ao Papa porque ele era o principal patriarca, o primeiro entre 5 outros patriarcas iguais, que constituíam a liderança da Igreja Mundial. Como era de costume em todos os concílios, tinham que ser aprovados e assinados por todos como sinal de sua unidade na fé e ordem. O Papa não assinou os cânones do Concílio de Trullo porque estes se opunham ao jejum sabático. Além disso, ele não estava em harmonia com os outros patriarcas, por isso ele não quis assiná-los. Ele foi achado em falta. Então, o imperador tomou uma decisão apropriada contra o Papa, submetendo-lhe à detenção domiciliária. Portanto, o Concílio de Trullo não resolveu o problema. Os cristãos do Ocidente jejuavam e os do Oriente não jejuavam. Assim, o jejum sabático persistiu como uma questão divisória, um símbolo de tensão crescente entre Roma e Constantinopla. No início de 867, Fócio, o patriarca de Constantinopla, o principal rival pelo poder contra o Papa, convidou seus colegas orientais a outro concílio eclesiástico. Durante o concílio, ele acusou a Igreja de Roma de sustentar 8 pontos de heresia. O cisma fociano entre Constantinopla e Roma girou em torno de vários assuntos. O assunto principal era a controvérsia sobre o sábado, como está registrado e se pode ver nos documentos primários relacionados a esta controvérsia. Com fraude e engano, eles têm procurado afastar esta gente da fé pura do cristianismo. Eles têm exigido que o povo observe o jejum sabático, contrário aos cânones da igreja. Essas duas posições tiveram pouca interação durante os 2 séculos seguintes. Então as velhas brigas se agravaram sob novas contendas. Assim como os reis rivais faziam prevalecer os seus reinos, tanto o Papa como o Patriarca quiseram predominar um sobre o outro. O maior assunto que estava em jogo em 1054, entre o Oriente e o Ocidente, era o assunto da autoridade eclesiástica.
o Papa forçou costumes ocidentais, costumes romanos sobre as igrejas bizantinas na Itália. Um deles, é claro, foi a celebração do jejum ou a observância do jejum no sábado. O Papa enviou um dos seus representantes mais proeminentes, o cardeal Humberto, para negociar com Miguel Cerulário, o patriarca ortodoxo. O esforço foi infrutífero. Ninguém quis submeter-se ao outro para salvaguardar a unidade cristã. As coisas foram de mal a pior. Chegou então 16 de julho de 1054. Então os legados papais, enfadados pela oposição do patriarca, como assim disseram, decidiram tomar uma ação insolente. No dia 16 de julho, entraram na igreja Santa Sofia e, enquanto o clero estava se preparando para o serviço da terceira hora do dia do sábado, colocaram a bula de excomunhão sobre o altar principal, à plena vista do clero e do povo presente. Ao saírem dali, sacudiram o pó dos seus pés em testemunha contra eles, exclamando: "Que Deus veja e julgue." Assim que os legados papais estavam fora de vista e do alcance do ouvido, o patriarca mandou queimar os documentos da excomunhão. Miguel Cerulário convocou outro concílio, o qual emitiu a sua própria decisão excomungando a Igreja Romana. Assim, o excomungado excomungou aos excomungadores. Está claro que a lealdade ao sábado do quarto mandamento não cessou tão fácil assim. O empenho da Igreja Romana para promover o culto dominical continuou. Um novo passo tomou a forma de uma carta, uma suposta carta caída diretamente do céu. Deus tem dado ordens para santificar o domingo, porque a própria mão de Deus escreveu este mandamento para os homens. Não seja que eles trabalhem ou façam qualquer labor servil no domingo. A própria carta diz ter sido escrita por Jesus. Disse que esta apareceu no altar de São Pedro, em Roma, e que o sacerdote que estava oficiando a missa a descobriu ali, ficando amedrontado com isso, obviamente. Uma carta do céu, imagine só. Quem não gostaria de uma carta dessas para apoiar suas próprias opiniões? Esse foi um instrumento de persuasão muito convincente, especialmente para o povo analfabeto e supersticioso da época medieval. Não era incomum na Idade Média sustentar as pretensões pessoais com cartas supostamente vindas do céu. Não havia nada melhor que autenticar-se a si mesmo com cartas provindas de Deus. É muito difícil determinar exatamente como chegou tal carta à Irlanda. A explicação mais aceitável é que um monge irlandês foi ao continente numa peregrinação, conseguiu por lá de alguma maneira a carta e a trouxe consigo para casa. Seja lá como a carta tenha chegado, sabemos exatamente o que dizia. O conteúdo inteiro foi preservado como parte das leis irlandesas. Na Irlanda, essa epístola de Jesus faz parte de uma coleção maior de obras sobre a observância do domingo. Os 2 primeiros elementos são muito breves e tratam de alguns castigos. O terceiro elemento é a carta propriamente dita. Por último, se encontra um tratado legal extenso que detalha muito mais a respeito do que aconteceria em casos pessoais se ocorressem certas transgressões do domingo. Toda a praga e aflição que sobrevieram ao mundo por causa da transgressão do domingo sobrevieram. Ainda mais, a bestas ferozes em certos lugares do Oriente enviadas contra os homens, pois para vingar a transgressão do domingo foram enviadas. Algumas ameaças na carta são muito fantasiosas, quem sabe até mesmo amedrontadoras. Diz que grandes bestas e gafanhotos estão simplesmente esperando vingar a transgressão do domingo. Haverá chuvaradas torrenciais com trovões e relâmpagos e saraivas. Haverá serpentes voadoras no céu. Enfim, grandes infortúnios e destruições ocorrerão se o povo quebrar a lei dominical. Para a mente medieval e ingênua, essas ameaças de castigos sobrenaturais teriam sido espantosas.
Melhor reformar-se na observância dominical que arriscar os pavores das pragas e catástrofes sobrenaturais. Essa suposta epístola de Jesus claramente apoiava os cânones dos concílios eclesiásticos e as declarações dos papas. Porém, ela estava em direto conflito com a lei do repouso dos 10 mandamentos. A Epístola de Jesus pertence ao corpo maciço da literatura apócrifa. Isso significa que não é canônica, que não faz parte da Bíblia e de maneira alguma deve ser aceita como genuína. Essa carta de Jesus é uma prova de quão determinados estavam os líderes da igreja medieval romana a substituir o sábado bíblico pelo domingo. Artifícios semelhantes que envolviam mensagens dos céus foram empregados em outros lugares e séculos. No ano 1200, Eustácio de Fley, um abade francês, chegou à Inglaterra e empreendeu a versão medieval da campanha revitalista. Ele argumentava que o povo não devia comprar nem vender aos domingos, mas percebendo que seu empenho era infrutífero, ele retornou à França. Em 1201, ele voltou novamente. Desta vez, ele estava munido de uma carta supostamente recebida do céu e caída diretamente sobre o altar de São Simeão em Jerusalém. Nela, o próprio Deus ameaçava castigar aquele que trabalhasse ou comprasse ou vendesse no domingo. A tentativa de compelir a abstinência de trabalhar no domingo continuou por toda a Idade Média, nos concílios eclesiásticos, nos decretos papais, na lei canônica e nos tribunais. E, obviamente, o fato destas contínuas tentativas de se fazer cumprir esta lei indica que nem sempre era observada. De modo geral, a Igreja Romana conseguiu estabelecer e fazer cumprir a observância do domingo. Afinal de contas, imperadores e reis tinham o dever de fazer cumprir as leis da Igreja. Além disso, com exceção de lugares afastados, a Igreja controlava a leitura das Sagradas Escrituras. Na maioria dos casos, o povo comum dependia do sacerdote para entender os ensinos da Bíblia. Contudo, haviam lugares remotos onde as Escrituras ainda existiam na língua popular. E foi nesses lugares que grupos corajosos resistiram contra a autoridade da Igreja e persistiram em guardar o repouso do 7º dia. Nas montanhas do norte da Espanha e da Itália e no sul da França, há grupos inteiros de habitantes que se tornaram lendários por terem resistido contra o poder de Roma, tais como os albigenses, os catarrinos, os passadini e os valdenses. Os relatos dessa época nos dizem que, entre esses grupos, haviam muitos que observavam o sábado do 7º dia. Os inimigos acusavam os catarrinos e alguns dos valdenses de ensinar os cristãos a guardar a lei de Moisés ao pé da letra, incluindo o sábado. Os Passagini, um outro grupo, observavam o sábado porque criam que este existia desde antes de ser dada a lei dos 10 mandamentos. Existe um relato do século XII no qual se conta que um grupo de 4 homens e uma criança, dos catarrinos, em viagem perto de Collonges, França, foram capturados e queimados na fogueira por não assistirem à igreja no dia do Senhor, ou seja, o domingo. Unidos, a igreja e o Estado tinham o poder de impor sua vontade, nem que fosse pela força das armas. Perseguiam sem vacilar e faziam coerção contra os dissidentes. Aí entrou em cena João Wycliffe. E o mundo cristão jamais seria o mesmo. João Wycliffe nasceu em Yorkshire, na vila de Hipswell, na mansão de uma família bem rica, de modo que seus pais tinham fundos suficientes para enviar seu filho precoce à Universidade de Oxford para se educar. Wycliffe fez de Oxford seu lar pelo resto da sua vida, o centro da sua vida, do seu empenho e da sua influência. Wycliffe foi um homem muito apaixonado pela palavra de Deus e dedicou-se a tornar conhecida essa palavra ao povo inglês. Ele amava a palavra de Deus até o ponto de estar disposto a enfrentar-se contra as autoridades da igreja nos seus dias, mesmo sofrendo grandes perdas e arriscando sua vida. Por exemplo, na questão da leitura pessoal da Bíblia, a posição da igreja estabelecida era que o leigo ordinário era burro demais para tirar qualquer proveito.
Era preciso anos de altos estudos para ser capaz de compreender realmente a Bíblia. A hierarquia da igreja se opunha tenazmente a que houvesse Bíblias na língua vernacular para o leigo, porque isso frustraria o papel do padre, dando certo tipo de autoridade ao leigo para interpretar as Escrituras por si mesmo. João Wycliffe entendia muito bem e respeitava o ser humano. Na sua época, toda lição e ensino religioso provinha da igreja institucional. Mas a igreja estava fracassando no ensino da palavra de Deus ao povo. Wycliffe acreditava que os ensinos da Bíblia eram suficientemente claros para serem entendidos pela gente comum. Se eles pudessem lê-la, poderiam determinar por si mesmos o que crer e como se conduzir. Eu acho, em certo sentido, que a igreja estava temerosa disso, porque perderia o mando, a autoridade e o prestígio desfrutados naquela época. A motivação de Wycliffe para traduzir a Bíblia ao inglês tem que ver com sua visão de que a Bíblia é a autoridade suprema para toda questão de fé e conduta. Sim, Wycliffe foi a força impulsionadora para a tradução da Bíblia ao inglês. Nos parece que ele foi o promotor do projeto. João Wycliffe não se limitou a traduzir a Bíblia, se convertendo em um crítico que falava explícita e inflexivelmente contra a igreja. A pena era uma arma em sua mão. E a igreja lhe concedia muitos alvos, como, por exemplo, quando o Papa Inocente III declarou que todo mundo precisava sujeitar-se ao bispo de Roma. Wycliffe cria que, antes de mais nada, a autoridade papal não tinha fundamento nas Escrituras. Em segundo lugar, ele achava que estava corrompida e que distorcia o Evangelho, adicionando muitas instituições humanas, com o principal propósito, ao que parece, de coletar fundos para Roma, e objetava a corrupção generalizada de todo o sistema papal. Wycliffe era da opinião que o Papa estava realizando a obra do Anticristo. Agora, os oponentes de João Wycliffe o enxergavam de duas maneiras distintas. Primeiramente, acho que o admiravam muito pelo fato de que ele era professor de teologia e filosofia na Universidade de Oxford e era o teólogo mais bem conhecido da época. Por outro lado, eles também o enxergavam como uma pessoa perigosa. A Igreja Católica Romana enxergava João Wycliffe como o maior de todos os hereges daquela época, por ter apontado tão vigorosamente a Igreja como o Anticristo. João Wycliffe poderia ter vivido em paz se tivesse guardado as suas opiniões para si mesmo. Mas ao publicá-las com a palavra e a pena, ele se tornou um imã atraindo a outros de pensamento semelhante. Ele era um homem carismático que atraía seguidores e partidários fiéis. Os seguidores de Wycliffe eram conhecidos como Lollardos. Ele inspirou os Lollardos a distribuírem Bíblias ao povo comum, Bíblias em inglês. E eles iam pelo país com suas túnicas pardas e sandálias, com seus cajados e quase mais nada, pela Inglaterra toda. No princípio, a palavra Lollardo era considerada burlesca e pejorativa. A origem da palavra provém do holandês lollen, que significa murmurar, mas foi empregada para se referir a eles como murmuradores e fanáticos religiosos. No final, a palavra foi acolhida pelos próprios Lollardos. Em um texto maravilhoso sobre a tradução bíblica, eles se referem ao próprio Jesus como o maior Lollardo que já existiu. Uma contenda de todos os tempos foi a questão da autoridade. Na época de Wycliffe, existiam dois pontos de vista. O clero pensava que tinha autoridade porque a igreja era infalível, uma infalibilidade outorgada por Deus. Por outro lado, os Lollardos criam que Deus tinha autoridade máxima por meio das Escrituras. No final, o movimento dos Lollardos teve que refugiar-se clandestinamente, tornando-se até mesmo pietista. O que quero dizer é que eles entendiam a Bíblia de forma mais literal, procurando aplicá-la a seus corações e às suas vidas de maneira mais concordantemente com o texto bíblico. Alguns Lollardos se tornaram sabatistas, crendo que a adoração deve efetuar-se no sétimo dia, conforme as Escrituras.
Na verdade, só sabemos dos Lollardos, guardadores do sábado, por meio dos registros de seus julgamentos. Por exemplo, temos o relato sobre João Seino, um dos Lollardos que foi submetido a um julgamento ocorrido em 1402 por professar as crenças sabáticas. Ele manifestou que assim continuaria fazendo até que alguém lhe comprovasse pelas Escrituras que estava errado. Com esse conceito das Sagradas Escrituras, não deveríamos nos surpreender de que houvesse guardadores do sábado entre os Lollardos. Eles foram os precursores de muitos que redescobriram o repouso do sétimo dia durante a Reforma Protestante. Em 1377, o Papa Gregório XI emitiu declarações formais acusando John Wycliffe de heresia. Porém, a Igreja Romana não pôde restringir efetivamente a disseminação de suas ideias, pois eram demasiadamente fortes e persuasivas. E uma vez que atingissem os centros educativos da Europa, não poderiam ser detidas. Os ensinos de Wycliffe inspiraram ideias revolucionárias na mente dos primeiros reformadores protestantes. Por isso, os historiadores chamam a Wycliffe de a estrela d'alva da Reforma. A Igreja de Roma agiu duramente contra todos os que criam que as Escrituras tinham autoridade sobre a Igreja. Pois se Wycliffe morreu de causas naturais, muitos dos seus seguidores não tiveram essa mesma sorte. Uma severa perseguição surgiu contra eles, tendo efeito primariamente porque a Igreja e o governo inglês estavam estreitamente relacionados. Apesar da oposição da Confederação da Igreja e do Estado, as ideias de John Wycliffe se arraigaram no coração de muitos na Inglaterra, incluindo alguns membros ricos da nobreza. As instituições religiosas têm a triste memória de lançar mão da força quando a eficácia da persuasão fracassa. Isso é certamente o que ocorre quando a Igreja e o Estado se unem, e com certeza este foi o caso da Igreja Romana na Idade Média. Se a autoridade máxima da Igreja pudesse ser mantida, os ensinos da Bíblia seriam desacatados e logo esquecidos. Mas, considerando-se a Bíblia como fonte sagrada de doutrina e guia legítima da conduta cristã, a autoridade da Igreja e suas tradições é que diminuiriam muito. Graças a John Wycliffe, foi exatamente isso que aconteceu nos séculos seguintes, resultando na Reforma Protestante. Ao crescer o conhecimento da Bíblia, o entendimento revivificado do plano de Deus para a humanidade também cresceu, conforme revelado nos 10 Mandamentos. Isso tem a ver com o relato que estamos apresentando. Com a disponibilidade da Bíblia na língua do povo comum, foram criadas condições para a redescoberta do sábado bíblico. Mas esse é um assunto para tratarmos quando voltarmos com o 7º programa da série O Sétimo Dia.